Eu não vou tomar. Então vamos lá para as palminhas. As palminhas já fazem-nos passar cada vergonha. As palminhas são clássicas. 1, 2, 3 e já! E é tudo. Sincronia, meninas, sincronia. E vamos começar o Unissex começando! Com Fernanda Santana, minha querida, que vocês ainda vão ver a irmã de Marilda, que é arquiteta, que ainda não foi montada, mas vai ser montada. Ana, de todos os dias para sempre. E nós vamos falar, o Unissex hoje vai falar de um tema, como sempre, aleatório, mas também, como sempre, de bastante importância. Porque todo mundo aqui é jornalista. Fernanda é jornalista muito mais de assessoria, não sei se você já está fazendo outra coisa, mas eu acho que ainda era assessoria e tal. Eu e a Ana trabalhamos com conteúdo, a maior parte do jornalismo trabalha em cima de fato, e trabalhar com conteúdo significa construir um outro universo diferente, não menos importante, eu acho até que atualmente é mais importante do que o fato, porque a internet muda o fato a cada segundo. Mas sempre sobram perguntas que a gente gostaria de fazer e não pode fazer. Então, o programa de hoje é que perguntas você não fez e que gostaria de fazer. Não importa o lugar, a gente vai setorizando para não ficar muito bagunçado, mas a partir de agora você vai ver 3 jornalistas, uma europeia, uma baiana, uma carioca, uma de conteúdo, uma de assessoria factual e outra de conteúdo e apresentadora. Fernanda também é apresentadora boa. Eu sou mais diretora do que apresentadora, falando sobre perguntas que estão aqui, ó, e que nunca puderam sair. Cuidado, pessoas, hein? Tem 3 mulheres soltas. Então, vamos lá. Eu posso começar a sugerir? Já estou até esfregando as mãos. Agora, Ana, uma coisa que eu achei ótima, você dizendo de perguntas que ficaram engasgadas, né? Uma vez eu tive que fazer uma pergunta espinhosa para uma autoridade. E aí eu achei ótimo que ao final do programa ele me disse assim: mas você é ótima, gostei muito da sua entrevista. Você pergunta tudo com um sorriso no rosto. Eu falei: então com um sorriso a gente pode perguntar qualquer coisa que a pessoa nem percebe que eu estou apertando ela. E assim, a primeira pergunta que eu faria, que eu já vou começar a perguntar, era para o próprio jornalismo. Eu fico muito abusada com essa história de que o jornalismo não faz as perguntas que deve fazer, ou antes olha para o chefe para saber se
o governo é anunciante ou é patrocinador de alguma coisa, porque se for anunciante não pode fazer essa pergunta. E eu acho que todas as perguntas podem ser feitas se você for educado e souber como colocar a pergunta de um ponto de vista aceitável. Então, a minha primeira pergunta, queria que vocês comentassem, já aconteceu comigo diversas vezes, e eu diversas vezes corrompi o não e fiz a minha pergunta. E ninguém nem percebeu que eu estava colocando a pessoa mais apertadinha ali dentro da roupa. Então vai, Ana e Fernanda, vocês concordam com a minha partida? Ana, olha, só falando, a Ana já foi na Olimpíada como técnica, então tem muitas perguntas também que acontecem, que a gente vê no meio da política da Olimpíada, que eu tenho porra aqui, eu acho que ela tem porra aqui. Isso é o porra aqui em homenagem Não ao é por seu aqui, é por aqui. aí. Vai. Vai, Fernanda, força aí. Eu acho que meio que entreguei a resposta para essa pergunta no meu comentário anterior. Ok. Que é nessa mesma linha que você falou, da educação, da gentileza, e mostrando do seu ponto de vista. Então, nesse caso específico que eu falei, estava o maior burburinho na cidade por conta dessa autoridade. Aí eu disse a ele, ó, eu sou obrigada a lhe perguntar, eu não tenho como você vir no meu programa e eu não lhe perguntar sobre isso. Qual é a sua versão da história? Ele respondeu. Enfim, então eu acho que essa argumentação, um mais um que vai chegar em dois, a pessoa é obrigada a responder, ou até mesmo dizer, eu não vou responder, ou dar aquela resposta meio evasiva, você aperta de novo, e aí na terceira que você vê que a pessoa não responde, eu falei, a opção dela é não responder, e isso vai ficar claro para quem está assistindo a entrevista. Porque a nossa obrigação é a de fazer perguntas. Se a pessoa vai responder ou não, é problema da pessoa. Vai, Ana. Eu vou colocar aqui um problema, acho que vou aumentar o problema, que é, eu sinto que o jornalismo está cada vez menos livre, e é mundial, há cada vez menos liberdade para perguntar o que se devia perguntar, há cada vez mais um controle sobre o que se pergunta, a pessoa que vai responder já quer saber o que é que vai responder e acaba que nunca se sabe a verdade é algo que cada vez é mais perdido no espaço. E, portanto, a partir daqui eu começo confundindo tudo e dizendo que quais são as perguntas que gostaríamos de fazer? Todas, porque nós nunca conseguimos ter liberdade total para fazer aquelas que devíamos fazer. A Fernanda falou, a gente quando pergunta algo que é importante ou que é sensível, tem que ir com, e você também, Ana, com pergaminhos, tem que ir com sorrisos, tem que ir com muitos cuidados. Mas, puxa vida, se a gente, eu vou concluir dizendo, se a gente partisse do ponto zero, que é o jornalista está ali para falar ao povo o que é a verdade, o que está a acontecer. E se a pessoa que vai responder aceitasse isso como algo que tem que acontecer, era tudo tão mais fácil. Só que agora está tudo tão envenenado, tão envenenado. Enfim, vocês têm mais experiência. O que me leva a uma outra percepção. As pessoas entendem a palavra falada como uma disputa. E não é uma disputa, é uma troca. É isso que eu estou falando sobre ponto de vista. Então, muitas vezes você vai falar com um político, principalmente político, advogado, tem pessoas assim que você já vai ali com a tesoura na mão, senão ele não para de falar nunca. E ele acha que quanto mais ele fala, mais ele tem o espaço do convencimento. E não é verdade. Então, a minha pergunta para os políticos deveria ser, ou algum dia será essa: você sabe qual é a diferença entre troca e ocupação? Porque a ocupação é agressiva. E ninguém gosta de ser agredido. Então, a maior parte do tempo, quando os políticos falam, quem está ouvindo se sente agredido, invadido. Muitas vezes o espaço, vamos citar, porque agora todo mundo sabe desse assunto, a CPI
Gente, é bizarro, porque é uma troca de falta de educação de casa. Como é que esse cara fala com a mãe dele? Não dá, porque você se sente totalmente invadido e fica numa triste posição como jornalista de o cara respira, pronto, área de corte. Pss, você vai lá e faz a pergunta atravessada para ver se para, porque vira uma queda de braço, né? Vocês. Fernanda. Lembrei da Você falando, minha. eu lembrei daquele velho ditado que a gente diz que perguntar não ofende. Exatamente. É E se o só cara faz eu quero alguma saber coisa, mais sobre esse assunto, eu quero ouvir você sobre essa questão. Eu não estou lhe acusando de nada, eu não estou indo de encontro a você. Você me responde. A questão é que perguntar virou algo ruim. Você não tem direito de saber. A pessoa é uma pessoa pública e você não tem direito de saber o que acontece. Então, essa posição invertida e esse entendimento errado de que o jornalista está ali para te acusar, e não como um prestador de serviço, que ele não está pedindo satisfação para ele, mas para uma sociedade. Esse é o ponto que a gente faz pergunta. Eu faço pergunta para informar a população porque tal coisa acontece daquela forma ou deixou de acontecer. Então, meu papel é o mesmo do cidadão, de quem está lá assistindo o telejornal, e fica assim, mas por que ele fez isso? Por que não foi daquela forma? Eu sou esse porta-voz. E aí, infelizmente, a pessoa não consegue conceber isso. E aí tem essa verborréia aí mesmo, né? Que a pessoa fala horrores para tentar justificar o injustificável ou até parte para a agressão, que é o que a gente tem visto nos últimos tempos. Eu vou levantar aqui ainda outra pergunta também. Uma pergunta que eu gostaria muito de fazer era, e aí acho que é geral, talvez seja aos políticos, talvez seja ao mundo inteiro político. Porquê é que quando acontece uma pandemia, que primeiro foi recusada, era uma semana, era 15 dias, uns paravam, outros não paravam, até que o mundo parou. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Houve uma rapidez, assim, uma rapidez única em encontrar vacinas. Pode-se discutir se uma melhor, outra pior, não vou entrar nessa loucura. Encontrou-se uma vacina, ou a vacina, ou vacinas para tentar resolver um problema. Porquê que isso não acontece com o câncer, ou que nós em Portugal dizemos cancro? Porquê que isso não acontece com a AIDS, que nós em Portugal temos uma forma de dizer SIDA, mas enfim, o HIV? Porquê que nós não temos essa pressa? Eu não estou a dizer que não há rapidez e que não há tentativa de todos os dias se resolver essas coisas. Os cientistas estão a fazer isso, eles não param. Mas há uma determinada velocidade para algumas coisas e para outras não há. E eu junto ainda a pobreza, o desemprego, tudo. O ser humano tem um talento, ele é capaz de resolver tudo. Por que é que ele não resolve? Era esta a pergunta que eu deixava. E que eu junto uma outra. Diante do quadro que nós vivemos agora, nesse momento do mundo, é hora para o pessoal dar voltinha de foguete? Vamos dar um rolê ali, pegar um foguetinho, Ah, sim. Eu pensei que era dar uma uma, voltinha, pensei que era uma vamos dar uma forma. voltinha de foguete, porque afinal, Pois é. fazer um foguete é uma coisinha à toa, custa um tostão. Dizer, com o dinheiro que foi gasto naqueles. Eu nem vou entrar no mérito do preço da passagem para você dar a voltinha, tá? Mas com o dinheiro que foi gasto para desenvolver a tecnologia de cada foguete, quantas vacinas iriam para a África? Que não tem vacina. Ninguém está lembrando que a África é um continente. E enquanto na África tiver Covid, as pessoas não podem nem receber negócios da África, nem irem à África fazerem negócios. Nem vamos falar das pessoas que moram na África. Muito bem, a gente corta elas do mapa, mas os negócios e o mercado continuam. Será que as pessoas não se tocam que da África está cheio de dinheiro, está cheio de diamante, cheio de coisa, que você tem que ir lá pegar, as coisas não vêm voando. O cara vai mandar um saco de diamante para o correio.
Aqui quase que manda vacina pelo correio, mas ok, Brasil é eclético, né? Brasil é um lugar à parte. A Fernanda. Alguma Eu pergunta? não Eu já falei sei se também. Eu não sei nem se essa pergunta seria especificamente para um grupo, uma classe, uma profissão, enfim, mas eu acho que a gente está precisando perguntar para a humanidade, que ainda não se tocou, que é tudo um negócio só. Você não está sozinho no mundo, você já percebeu isso? Você já percebeu que você não está sozinho no mundo? E o que acontece lá na esquina interfere em você, o que acontece no outro continente interfere em você, e que, portanto, a gente precisa ser comunidade, a gente precisa ser essa humanidade? Essa pergunta eu acho que vale para todo mundo aí. Vale para político, para cientista, economista, enfim, vale para a humanidade. É uma pergunta que a gente precisa se fazer se a gente quiser um resultado diferente. Se eu quero me livrar da Covid hoje, o meu resultado é eu preciso pensar em todo mundo, eu preciso olhar para todos. Porque enquanto eu não olhar para todo mundo, eu não vou conseguir resolver direito esse negócio da Covid. O E que, tem Eu uma acho que essa é coisa uma pergunta muito que vale, assim, para impiedosa, geral. tem uma coisa muito impiedosa que, nossa, eu teria mil perguntas a fazer à humanidade também. Porque, gente, no Haiti as pessoas têm medo de vacina. O Haiti é um país, coitado do Haiti, tudo de ruim acontece no Haiti. Tem terremoto, tem furacão, tem fome, tem guerra, tem bomba. Sabe assim, tudo que existe que poderia ir para um lugar tem no Haiti. Tudo existe ruim, né? As pessoas não percebem o significado da cura que está ao redor da vacina. Isso também vejo alguma semelhança com algumas pessoas do Brasil que acham que vão tomar remédio para lombriga e o remédio vai fazer bem para a Covid, vamos lá. Mas será que as pessoas não percebem que mesmo se o país tem uma quantidade de dinheiro e é vizinho, ou tem relações, ou de qualquer maneira vê no mapa um país que se chama Haiti, ele faz parte do mundo. Não por mais nada, mas ele faz parte do mundo. Para ir lá, ajudar, começar a disseminar a educação para as pessoas entenderem a diferença de vacina, a cura que está embutida na vacina, aquilo que você consegue evitar, qual é o significado de você evitar o mal, ou as pessoas estarem no meio de uma guerra, dentro de um golpe de Estado, levando cacetada da polícia e ainda pegando Covid. Então, não tem hospital, não tem oxigênio. Gente, vai. eh, eu gostava também de perguntar, e isso é geral, é mundial, é porque é que nós, enquanto seres humanos, consideramos que há uns melhores do que outros? Porque é que nós achamos que temos que ter as coisas que queremos e os outros, se não tiverem nada, está tudo bem também? E porque é que nós, ainda por cima, dentro desses dois problemas gravíssimos, agimos em grupo? Isto é, nós aqui, eu junto-me com o meu amigo, a minha amiga, nós aqui vamos ficar com isto e os outros não interessam. Quer dizer, eu acho que todos nós. Porquê é que se faz isso? Porquê é que nós aceitamos isso? Porque quando nos atingem a nós com injustiças e com inverdades e não sei o quê, cada um de nós fica louco, mas quando é com os outros, nós não conseguimos ver os outros como iguais, seja cor, seja estatuto, seja o que for, não conseguimos ver os outros como iguais. Porquê? Porquê? Porque é que nós não fazemos isso sabendo que é que nós não fazemos isso e sabemos que isso é que é o correto. Todos sabemos. Todos em crianças aprendemos que isso é o certo. Porquê? Porquê é que nós não fazemos isso em adultos? Eu vou fazer uma outra pergunta, trocar de assunto mais uma vez, e vou fazer uma pergunta para as famílias. Por que que elas têm tanto problema com os nãos? Por que que todos querem dar sempre sim, se a vida quase sempre dá não?
contrassenso você ensinar seu filho, seu sobrinho, seu neto, sei lá, seu qualquer coisa, seu parente, a receber tudo de mão beijada, como se a vida fosse isso. E aí vai depois, com o passar do tempo, a lógica é que você morra. E aí a pessoa adulta é desprotegida como uma criança, porque não sabe lidar com o mundo, porque o mundo existe para lidar, não. E você não sabe o que fazer com não, você sofre. Aí diz que está pirando, ah, meu Deus. Gente, o não é de onde a gente parte. Se o meu pai vai resolver tudo para eu ter sempre o sim, e ele vai receber o não, vai negociar, vai sentar à mesa, vai ver o que é melhor, vai fazer tudo para eu receber só o sim. Quando ele não puder fazer isso, o que é que eu vou saber fazer? Como dar continuidade à vida humana, que é isso, a comunicação não é ocupação, é uma troca. Você vai sentar numa mesa de negociação, você vai perder um pouco, a outra pessoa vai perder um pouco, e nós vamos alcançar um lugar comum, onde cabem todos, né? Precisa, ontem, eu fiquei tão. Acontecem coisas na Olimpíada que dói meu coração. Você vê Daiane dos Santos vendo a Rebeca ganhar a medalha de ouro, quando ela bota a medalha, ela diz, é uma negra. E você vê que aquilo não tem orgulho apenas, aquilo tem sofrimento. Quanto de sofrimento aconteceu na vida da Daiane, na vida da Rebeca. Depois ela fala, sofreu muito, teve muitas dificuldades na vida. Veja que ela vai colocando a quantidade de espinhos que as pessoas precisam passar. Por quê? Porque a Rebeca aprendeu a ouvir não do mundo, a Daiane aprendeu a ouvir não do mundo. E o filho do seu Maurício, por que ele não sabe o que é não? Por que ele se joga no chão e faz malcriação? Adulto, criança, não importa. Eles aprendem que, se fizer beicinho, o mundo está lá se desdobrando, mas o mundo não se desdobra. Ou para ele ter aquela moleza, a Daiane teve dureza. A Rebeca teve muito mais dureza. Será que as pessoas não conseguem olhar ao redor e ver que podia ser plano, ao invés de você dizer, não, fica todo mundo dentro do buraco se eu estiver lá no alto da montanha? Que alguém vai descer a montanha. Se não é o pai, é o filho. Se não é o filho, é o neto. Mas alguém daquela família vai ter que descer a montanha. Vocês. Vai, Fernanda, senão só falamos nós, vai. Não, essa fala de vocês termina. Primeiro, eu acho difícil a gente encontrar, quando Ana pergunta por que é que as famílias educam os filhos assim, sem o não, e o não é tão construtivo. Por que é que as pessoas não entendem a sociedade como algo em que todo mundo tem direito a tudo, que uns não podem ter mais e outros podem ter menos? Eu acho que essa resposta a gente não tem. Porque se alguém tentar argumentar comigo sobre isso, eu não sou capaz de alcançar. Porque para mim é muito claro que deveria ser assim. Todos deveríamos ter oportunidades. Mas nós temos que fazer essa pergunta muitas vezes, porque parece que está bom. Não está bom. Sim, e aí acho que é exatamente isso que a gente precisa entender, que não está bom. Quando eu vejo as meninas, né, na Olimpíada agora, essa medalha e esse resultado, tem muita história por trás daquilo. Não foi simplesmente um corpo que foi treinando e sofreu as dores do treino, sofreu as dores das lesões, sofreu as dores da vida, do desamparo, da dificuldade de ir para uma escola, de pegar o transporte para ir para o treino, enquanto tem um outro universo no nosso mundo que tem absolutamente tudo, o pai que leva de carro, que vai buscar, que é quase um chofer da vida dessa criança, porque ele está a serviço dela e ela não pode fazer nada. E a gente precisa estar atento a isso. E o não é super educativo. Eu sou fruto de um quartel-general do amor. Na minha família, a gente tem muito amor, tem muito carinho, mas existe autoridade, existe o não, e na hora que mandou, a gente vai e faz. Eu não sou mãe,
Sou boadrasta, tenho sobrinhos, mas vejo que essa capacidade desse quartel-general, os pais mais novos perderam, os pais da minha geração, talvez a geração anterior à minha, perdeu essa capacidade de dizer não. Por exemplo, na minha ótica, qualquer adulto pode mandar em qualquer criança. Se a criança está fazendo um negócio que não está certo, o adulto tem a obrigação de lá dizer, menino, pare com isso, não é para fazer. Essa não é a ótica nossa, do coletivo. Se ofende. A ótica do coletivo não me permite ver o menino lá fazendo uma arte, mas você não é mãe dele, você não é tia dele, por que você está dizendo que ele não pode fazer? É errado, menino. Só por isso. Exatamente. Essa é uma boa pergunta para a gente fazer aí, para quem tem filhos. Por que você não dá não para o menino? É isso. O que é que falta para você entender que se você não der, pode ficar sossegada, você não está ensinando seu filho a viver no mundo, que o mundo dá. Você pensa que o mundo vai ter pena? O mundo não tem pena, não. Ana, Mais uma provocação. Boadrasta. Oi? Ana também é boadrasta, porque é tia. Eu não tenho sobrinho, vai. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Se eu fizer um curso, aliás, basta eu entrar em Harvard, eu vou lá e tiro uma fotografia na Universidade de Harvard, vou lá, faço um curso de verão, os meus pais têm dinheiro para fazer isso, aí eu volto para o lugar onde eu vivo e eu sou superior a toda a gente. Isso me incomoda muito. Porquê é que isso tem que ser assim? Porquê é que as pessoas são melhores? Porque têm o símbolo de que foram à universidade, estudaram na Suíça. Que compra camiseta. Não, é que assim, as pessoas diferenciam. Porquê é que as pessoas se diferenciam pela oportunidade que tiveram? O meu pai deu-me dinheiro para estudar na Suíça. Eu sou melhor do que os outros. Não, amigo, você não é melhor do que os outros. Porquê é que as pessoas são melhores? Porque têm mais coisas. Essa também acho que é uma pergunta central. Vou repetir, porque é que eu sou melhor do que os outros? Porque eu tenho mais coisas. Isso gente, é uma coisa que não bate com a outra, porque as pessoas que têm, voltamos ou não, as pessoas que menos têm, transformam o pouco que têm naquilo que é mais precioso, que são os valores, que as tais famílias, como diz a Fernanda, que é dela, as famílias que têm a justiça, têm a honestidade, mas têm a disciplina, mas depois têm o amor. E isso é uma pergunta que precisamos de fazer, porque as pessoas estão a perder o norte. Eu para ser boa mãe tenho que colocar os meus filhos num bom colégio, portanto eu vou gastar dinheiro ali, ou se eu não tenho eu vou pedir. Gente, o seu filho não vai... Eu aprendi com este lema, você vai até para varredora de rua, se quiser, mas você, se for boa no que faz, você vai ser uma pessoa importantíssima na vida. Então, porquê é que se faz isto? Porquê é que o ter tem tanta importância? Agora, desculpem, eu vou só me alongar para dizer uma coisa. A Ana falou da viagem de foguete e eu estou a falar destas coisas, estamos a falar de perguntas que têm praticamente respostas impossíveis, porque o mundo não vai dar essas respostas, não quer. E eu ouço aqui atrás do meu ouvido aquelas pessoas que vão dizer: elas pensam que o mundo. Coitadas, estas três meninas fizeram a unissex e acham que o mundo é perfeito, mas é preciso ir ao espaço também para gastar dinheiro para descobrir outras coisas. Claro, claro que as idas ao espaço também têm coisas boas, mas nós estamos a falar no exagero que se gasta, pensando que há pessoas que não têm nada. Então, nós não estamos aqui, não somos três meninas inocentes, queremos um mundo perfeito. A gente sabe o que está a perguntar. E nunca se sabe na vida se aquela pessoa que você acha que não é nada, se é aquela pessoa que tem um gesto que pode lhe ajudar no momento em que você está desamparado. Você nunca sabe. Que isso também a vida e o destino coloca assim, ele pulveriza, né?
O que é que vai acontecer na vida das pessoas? Bom, não sei. Pode ser que aquela pessoa que a Ana ajudou e depois esqueceu seja a pessoa que depois vai ajudar ela, porque nunca esqueceu. A gente nunca sabe, né? Agora, com um monte de criança que é tratada como príncipezinho, como princesinha, nossa, além da vida deles ser um tédio, porque tudo é dado, eles não têm que aprender a fazer nada. Ai, eu quero toma! Eu quero um brinquedo que faz blá blá. Toma! Meu príncipe tem todas as vantagens. Eu quero estudar. Agora tem camadas de escola, camadas de plano de saúde, porque antigamente eu já me sentia mal quando tinha sistema público e sistema privado. Agora tem um super, super, mega privê. Aí, o meu sonho de consumo é ir para o hospital Mega Plus Privé. Gente, e toma distância. Não adianta tomar distância. O filme do Rio de Janeiro eu vi desde o capítulo 1. Vamos para os condomínios de luxo, lá na Barra da Tijuca, São Conrado, a favela ali do lado. Não, mas eu estou no meu condomínio. Invadiu ou não invadiu? Largar as pessoas jogadas para lá, deu no quê? O que é o Rio de Janeiro hoje? E todo mundo acha que é um ótimo negócio, todo mundo quer fazer para si. Vão lá ver, eu saí de lá por causa disso. Então, o que vai nos levar à nossa pergunta de $1 milhão. Clim, clim. Para quem nós faríamos a nossa pergunta de $1 milhão, meninas? Para quem? Para quem? Para o quê? Para quê? Tá. Então vai. Escolha a sua pergunta dourada. Eu vou invadir e deixo depois para vocês o resto. Eu vou tentar fazer duas perguntas pequeninas. Uma é, porquê é que quando nós vamos num caminho, numa direção, e temos um não, este é outro tipo de não, temos um não, temos vergonha de assumir que não sabemos e ao mesmo tempo procuramos outro caminho. E às vezes a resposta está em insistir em passar o não assim. A outra pergunta é, porquê é que se compram brinquedos para as crianças em que o brinquedo mexe sozinho? A criança fica a olhar para o brinquedo e o brinquedo brinca sozinho. E a criança, que giro. As crianças não sabem fazer nada. Elas carregam no botão e o brinquedo brinca. Acho que está alguma coisa errada aí, não? Fernanda. Essa pergunta eu acho que vale para várias pessoas. Por que você não faz o que você tem que fazer? Eu estou num momento de, tipo assim, meio revoltada com alguns médicos que, tipo, não explica as coisas direito, não orienta o paciente e depois essa história termina aqui. Uma coisa que era pequena vira uma situação maior. Que é que você não orientou o paciente? Por que você não ensinou como cuidar da saúde? Por que o professor na sala de aula não educou? Por que a mãe não educou? Enfim, por que você não fez aquilo que o seu papel, a sua função pede para fazer? Por que como a gente falou mais cedo, que a gente não dedica toda a atenção, todo o cuidado que a gente está tendo hoje com a Covid para outras doenças? Por que a gente não toma medidas no sentido de combate à fome, de combate à desigualdade? Vale isso tanto para as esferas públicas quanto para nós. Por que eu não me envolvo com isso? Por que não me incomoda ver uma pessoa comendo do lixo? Assim, por que a gente não faz o que a gente tem para fazer? Não precisa de muita coisa não, minha gente, é só começar. Pelo menos eu sei que eu tenho uma tendência a ser a mais ingênua. Assim, eu acredito, não que eu seja boba, Alice, de achar que o mundo é cor-de-rosa, mas eu acredito que a gente pode mudar o mundo. Eu acredito que pode ser melhor. Então, por que eu acredito que pode ser melhor? Nessa pergunta, por que você não está fazendo o que você deve fazer? Começa, minha gente, adianta o lado aí. E a minha pergunta vai, assim, também é bem aberta, porque todas as pessoas, de uma certa maneira, aceitam as pequenas corrupções como oportunidades, sabendo, todos sabem que a porta para as grandes corrupções está exatamente nas pequenas. Então,
Desde aquele momento onde você está falando no celular, o guarda te para e você não pede a multa, você fica negociando com o guarda para ver se ele alivia, se tem alguma coisa que você pode fazer. Tem alguma coisa que você pode fazer? Pegue a multa. Você errou. Isso é que, assim, o que faz com que uma pessoa mude a forma como o mundo está acontecendo, é ela se posicionar como uma pessoa que reconhece a necessidade de regras. As regras não são para alguns, as regras existem para todos. E isso vale depois para os políticos que, num dado momento, acham que ser político é uma carreira. Não, ser político é uma doação. É como ser padre, como ser médico, como ser professor. Então, a pessoa precisa se dedicar, precisa ter talento para fazer aquilo, precisa ser generosa. Perceber. Ser generoso não é dar um pacotinho de comprimido para alguma doença, para o remédio de coração ou os dentes de uma dentadura. Ser generoso é você pensar num país, num sistema, num planeta melhor. E qual é a sua função melhor? Porque tem gente que tem o dedo podre, onde toca pega fogo, onde toca seca, onde toca acaba. Isso não é ser político, isso é ter o dedo podre. Está na política errado, nasceu e caiu ali que nem uma jaca podre que cai da árvore e a gente não consegue evitar. Pronto. Todo mundo falou o que queria. Olha, gente, falamos a beça, falamos 38 minutos, eu tenho que cortar 8, eu não sei como. Vou A acabar. dificuldade da edição agora, né? Que pena, não é, Fernanda? Foi rápido, tão Passa rápido. Sexo. Fernanda, Mas foi ótimo perguntar às pessoas.